Fala pessoal, beleza? Marcelo Bernardes por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Recentemente eu postei aqui no canal esse vídeo aqui, ó, onde eu falo sobre como ter sorte no marketing digital. O que você fazer para ter sorte, para fazer as coisas darem certo para você no marketing digital. Eu estou falando de marketing digital, mas isso pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. E algumas pessoas comentaram lá nos vídeos que não entenderam muito bem, porque as pessoas têm ideia na cabeça de que sorte é só quando você joga na loteria e ganhou. Então você jogou na loteria, você ganhou, você teve sorte. Caso contrário, você não tem sorte. E não é bem assim que as coisas acontecem, certo? Existem tipos diferentes de sorte. Eu vou basear esse vídeo aqui nesse livro aqui, ó, o Naval Ravikant. Na verdade, eu não sei como é que se pronuncia o nome desse cara exatamente, eu já vi pessoas pronunciando de formas diferentes. Bom, mas o que importa é o conteúdo aqui do livro. Na verdade, não foi ele exatamente que escreveu esse livro, quem escreveu foi outra pessoa, com base nos ensinamentos dele, nas publicações compartilhadas em redes sociais, enfim, tudo que ele compartilhou aí ao longo da vida dele, a pessoa foi lá e fez um compilado. Naval Ravikant é um cara que ficou multimilionário lá no Vale do Silício, ele é um indiano, se eu não me engano, mora nos Estados Unidos e enfim, ele ficou multimilionário lá e hoje ele é basicamente um investidor anjo, é um cara que está aí nos Estados Unidos investindo em ideias, startups, em pessoas, enfim. É um cara multimilionário com muito conhecimento. E ele desenvolveu um conceito que está apresentado nesse livro dos 4 tipos de sorte, certo? E nós vamos falar sobre esses 4 tipos de sorte nesse vídeo. E o primeiro tipo de sorte é a sorte cega, que é a sorte que todo mundo tem aí no consenso popular do que é sorte, né? É o tipo de sorte daquele cara que nunca jogou na loteria, foi lá, de repente, foi jogar na loteria e conseguiu, ganhou. Ou o cara que está andando na rua e tropeça numa mala de dinheiro. Ou um cara que do nada conhece uma pessoa aí numa festa ou num bar, em qualquer lugar, e essa pessoa acaba se tornando um grande amigo, que muda a vida dele, se torna um investidor e tal, enfim, um patrocinador para ele, coisas aleatórias que acontecem na vida das pessoas, ok? Não tem uma explicação, não tem uma lógica, a pessoa não está preparada, simplesmente aconteceu e mudou a vida da pessoa da água para o vinho de repente. Esse é o tipo de sorte cega. A desvantagem dela é que ela é aleatória, você não sabe se vai acontecer com você, na verdade acontece com muito pouca gente, você não está em movimento, você não está buscando por essa sorte, ela simplesmente cai no seu colo, literalmente é uma coisa que cai no seu colo, uma coisa muito boa que cai no seu colo e que pode mudar a sua vida. Então essa é a sorte que ele chama de sorte cega, totalmente aleatória, você não pode contar com essa sorte, se ela vai acontecer com você, ninguém sabe, mas se ela acontecer é muito bom, mas o fato é que ela acontece com 1% das pessoas, ou talvez menos que isso, certo? Então você não pode contar com esse tipo de sorte, que seria a sorte cega. E o segundo tipo de sorte que ele cita aqui nesse livro é a sorte em movimento, ou seja, é a sorte de quem está no movimento, fazendo as coisas acontecerem até que momento as coisas dão certo. Foi exatamente esse tipo de sorte que eu falei nesse outro vídeo, e eu dei até exemplo de um cara que eu conheci, de um canal no YouTube aqui que eu vi aleatoriamente, e que um cara ficou postando vídeos no YouTube ali por não sei quantos meses lá, ele postou uns 40 vídeos, os 40 vídeos não deram engajamento, não tinha visualização, de repente ele postou um vídeo que assim, menos de uma semana, eu não me lembro agora, mas acho que foi menos de uma semana, o vídeo bateu 300 mil visualizações, ou seja, o cara teve uma sorte naquele vídeo ali. Mas por que ele teve aquela sorte? Porque ele estava em movimento, ele estava fazendo as coisas acontecerem, ele não desistiu, então a sorte chegou até ele porque ele não desistiu no meio do caminho. Ele postou uns 40 vídeos, até que no 41º a coisa virou para ele e a sorte chegou até ele, né? A sorte, entre aspas, chegou até ele. As pessoas não querem acreditar nisso porque elas acham que esse papo de coach que tem no Brasil, né? Esse negócio que já encheu o saco, as pessoas têm sorte, elas desistem, que não sei o que lá. Mas tem muitas variáveis na vida das pessoas. As vidas das pessoas não são iguais. Talvez esse cara que colocou esse vídeo, que eu citei no exemplo do vídeo anterior, ele pôde colocar, talvez é um cara solteiro que mora com os pais, ele teve como ele ficar ali trabalhando em vários vídeos até que a sorte chegou até ele. Mas de repente um cara que está começando, que é pai, que sustenta uma casa, que tem família, tem responsabilidades, ele não vai poder ficar ali 40 vídeos esperando para ver se a coisa aconteceu. Então ele não vai chegar a essa sorte, por mais que ele não desistiu, ele não pôde continuar, não pôde. A gente vai falar, não, trabalho de madrugada, que não sei o quê, mas as pessoas têm vidas diferentes, tá certo? Eu não posso fazer hoje coisas que eu fazia há 10 anos atrás, eu não tenho mais condições.
certo? Quando eu comecei no marketing digital, eu era sozinho, basicamente, então eu fazia coisas que eu não posso fazer hoje, que eu sou pai de família, tenho filhos, tenho outras responsabilidades, entendeu? Então, as vidas das pessoas não são iguais. Então, falar a pessoa não vence porque ela desiste é muito fácil quando você está no seu ponto de vista, julgando a pessoa pelos seus pontos de vista, certo? Então, essa é a sorte em movimento, certo? É a sorte de quando você está ali. Desde que você não desista, né? Essa sorte vai chegar até você. Digamos que você está trabalhando no marketing digital e não tem nada que te dê renda ainda, mas você está ali, estou fazendo meu canal no YouTube, estou criando um produto aqui, estou tentando vender meu produto, estou trabalhando como afiliado, estou divulgando produtos como afiliado. Uma hora, uma coisa dessas vai te dar dinheiro e vai funcionar para você e a sorte vai chegar até você quando essas coisas começarem a rodar. Isso é muito interessante, foi como eu comecei a trabalhar no marketing digital. Eu já falei aqui várias vezes que eu comecei a trabalhar com blogs e eu tinha um blog, basicamente, cara, que eu fiz, que foi o blog que me deu. Esse blog chegou a bater 1 milhão de acessos em um mês. Foi em agosto de 2018. Esse blog chegou a bater 1 milhão de acessos em um único mês. E aquilo para um blog de nicho pequeno, cara, é uma coisa absurda, certo? Ninguém acredita se eu falo hoje assim. Eu já falei para algumas pessoas, cara, pô, não é possível que um blog de nicho pequeno bateu 2 milhões de 1 milhão de visualizações não foi visualizações, foi visitas, certo? Visualizações, uma visita pode ter mais de uma visualização. Mas enfim, bateu 1 milhão de visualizações, foi o mês que eu mais vendia, não me lembro exatamente agora, mas foi mais de 50 mil que eu vendi só com esse blog. E, no entanto, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com esse blog, eu fiz em pelo menos mais uns 30 ou 40, e os outros não me deram o mesmo resultado que esse. Então, esse eu tive sorte e os outros eu não tive sorte, eu fiz a mesma coisa em todos, tá certo? Então, eu não tive a mesma sorte nos outros do que tive nesse, entendeu? Isso que eu quero dizer com sorte. Mas se eu não tivesse ali fazendo o blog, fazendo ali, esperando, porque ele não começou, ele demorou quase um ano para ele chegar a esse patamar de visita, mas foi crescente, mês a mês, certo? Então aquilo me animou e eu continuei a ter sorte ali. Continuei fazendo aquilo ali até que a sorte bateu ali, que em poucos meses ele me deu muito, muito dinheiro. Até que depois também ele caiu, né? Ele caiu porque o Google mudou o algoritmo e ele derrubou todos os blogs e esse foi um dos primeiros que caiu. Então é isso. Tem coisas que não está ao nosso alcance, mas tem coisas que não estão ao nosso controle, mas nós precisamos estar sempre em movimento, buscando para que essa sorte, entre aspas, chegue até a gente, certo? É isso que eu quis dizer no outro vídeo. Mas tem outros dois tipos de sorte que o Naval cita nesse livro também. Outro tipo de sorte que ele fala aqui é a sorte de preparação. É quando você se prepara para algo que outras pessoas não estão percebendo e você consegue se preparar para aquilo. E quando aquilo acontece, você tem ali uma sorte, né, entre aspas, de estar no lugar certo, com o conhecimento certo, na hora certa. É difícil dar um exemplo sobre isso, mas tem uma palestra que eu vi de Flávio Augusto, que é bem interessante, né? Quando o Flávio Augusto comprou um time de futebol que tinha lá nos Estados Unidos, ele disse que, ele falou na palestra o seguinte, quando ele estava, eu assisti essa palestra, acho que foi na palestra do lançamento de Érico Rocha, foi no Hotmart, enfim, não lembro onde foi essa palestra, mas ele falou um lance bem legal que se encaixa nesse sorte de preparação. Ele disse que quando ele comprou um time de futebol lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele até já vendeu esse time, enfim. Mas ele comprou esse time, ele estava se preparando para... Como é que ele estava se preparando para comprar esse time? Ninguém ligava para... Todo mundo acredita que o futebol lá nos Estados Unidos é só aquele futebol americano, né? Então esse soccer, que é o futebol brasileiro, não tinha muito valor lá. Só que ele começou a fazer o quê? Ele começou a observar redes sociais, o comportamento das pessoas, de como as pessoas estavam falando mais do futebol, do soccer, né, que é o futebol tipo brasileiro, do que o futebol americano. Na massa das pessoas, ele começou a perceber que as pessoas estavam falando muito mais sobre o futebol soccer, né, estavam dando muito mais atenção sobre esse futebol do que aquele futebol tradicional lá dos Estados Unidos. E, enfim, aí foi o que ele tomou, ele pegou essa visão, ele conseguiu comprar esse time muito barato, barato entre aspas, né, por um valor de um time de futebol, mas enfim, só para você entender, porque ele se preparou ali, ele percebeu que ali seria um bom negócio, porque ele estava percebendo coisas que ninguém estava percebendo, enquanto todo mundo estava com o olho lá na preparação, lá no time de futebol americano, lá dos Estados Unidos tradicional, ele estava vendo que o que estava ali embaixo, que ninguém estava vendo, tinha um potencial de fazer muito sucesso, de gerar muito dinheiro. Ele foi lá e investiu, comprou esse time de futebol, contratou o Kaká, né, da seleção lá nos Estados Unidos. Enfim, ele ganhou muito dinheiro e vendeu depois, acho que ele já vendeu esse time aí por muitos milhões sei lá quanto que ele vendeu esse time, muito caro, né? Acho que ele pagou 100 milhões de dólares e eu acho que ele,
sei lá quanto que ele vendeu, não sei, mas eu lembro dessa passagem, dessa palestra dele que eu achei bem interessante e que se encaixa muito bem nessa questão de sorte e preparação. Mesma coisa é quando você começa, você tem uma profissão que não está dando muito, não tem muito valor hoje aqui, né? Não tem muito valor na sociedade. Todo mundo está querendo estudar medicina, advocacia, direito, engenharia, tudo isso, e você percebe que tem lá um analista de robótica, de não sei o que lá, vai ter valorização desse emprego daqui no futuro, só que ninguém está de olho nisso, você que está de olho naquilo ali, certo? Você percebe que aquilo ali, e ninguém está, todo mundo ali no mainstream. Então quando você se prepara para uma coisa que poucas pessoas sabem fazer, então você tem aquela sorte ali, né? Digamos sorte, né? Como ele fala, de ter se preparado para uma coisa que só você sabe fazer. Você vai ser muito mais valioso do que as outras pessoas, porque as outras pessoas estavam ali tudo naquele mainstream ali. Mesma coisa quem começou a trabalhar com a internet lá no passado, há 10 anos atrás aqui no Brasil, por exemplo, quem teve a visão ali naquele momento de 10, 15 anos atrás, quando começou, por exemplo, antes de começar o Hotmart, por exemplo, quem teve ali aquela visão, que estava vendo lá nos Estados Unidos o que estava acontecendo, falando, caramba, esse negócio vai chegar no Brasil um momento, entendeu? Então, eu vou me preparar aqui, vou começar a aprender marketing digital, vou começar a estudar com os americanos, para quando se chegar aqui no Brasil, eu vou estar bombando, porque eu vou estar preparado. Mesma coisa que nós podemos fazer hoje aqui, nós estamos no Brasil, nós temos aqui um nível de consciência no Brasil em relação ao marketing digital. Digamos que você fale, caramba, o Brasil está saturado, eu vou começar a me preparar para o país X, então eu vou começar a estudar o idioma lá, vou tentar entrar no mercado. Você pode trabalhar no mercado, qualquer mercado do mundo hoje pela internet, certo? Então você começa a se preparar para que lá no mercado, digamos na França, o mercado da França é muito fraco, está anos-luz, e está realmente anos-luz atrás do Brasil, então eu vou preparar para o mercado da França. Daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou estar preparado para quando o mercado lá começar a aquecer, eu já vou estar no topo, certo? Então esse é o tipo de sorte de preparação. Você se prepara para uma coisa que ninguém está se preparando naquele momento. Isso também envolve aquela questão de se você pode fazer isso. Não é qualquer pessoa que vai poder se dedicar a uma coisa para ter resultados, talvez ter resultados daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, certo? Então, não é todo mundo que consegue fazer isso, não é todas as realidades de pessoas que conseguem fazer isso, mas esse é o tipo de sorte que ele chama de sorte de preparação. Quando você sai na frente, você está preparado para uma coisa que poucas pessoas sabem fazer, mesmo que naquele momento que você começou a se preparar, aquilo ainda não esteja ali, não esteja na visão de todo mundo, certo? Você está se preparando para uma coisa que ainda não, que vai acontecer ali no futuro. Você já começa a pensar ali no futuro, certo? Então esse é o tipo de sorte de preparação. E por fim nós temos a sorte por característica. Sorte por característica, de acordo com ele, é quando você desenvolve uma característica diferenciada de outras pessoas, você se torna único ali naquele segmento que você está e você acaba tendo a sorte de crescer ali porque você se tornou uma pessoa, uma característica diferente. Nós podemos citar aqui, por exemplo, você quer criar um canal no YouTube, você se inspira em um cara lá nos Estados Unidos que está fazendo muito sucesso, mas que aqui no Brasil aquele assunto ainda não está sendo muito falado. Então você começa a modelar esse cara lá e criar conteúdo aqui similar a esse cara, porque você sabe que uma hora aquela característica daquele cara ali, ele vai acontecer aqui. Certo? Por exemplo, nós podemos citar aqui o Whindersson Nunes. Ele é uma forma de sorte, né? Entre aspas, característica. Ele é único, ele é humorista, ele tinha lá o estilo dele. Hoje já perdeu bem a graça, né? Ele era muito mais legal quando ele gravava os vídeos lá no quartinho dele lá, daquele jeito lá. Hoje não tem mais graça nenhuma, na minha opinião, né? Eu gostava muito de ver naquela época, lá, tipo em 2017, eu assistia os vídeos dele assim, que ele gravava ali no quarto, com a cama ali, entendeu? Era uma coisa que não tinha muito, então ele era diferente, ele tinha características diferentes. Agora ele tá bizarro. Mas naquela época ele era legal. Por exemplo, no marketing digital, há uns tempos atrás surgiu o Daniel Penny. Ele tinha uma característica diferente. Todo mundo queria saber de Daniel Penny. Por quê? Por causa das edições do vídeo dele. Depois ele fez um monte de merda, aí isso acabou, né? Mas, enfim, isso que é quando você desenvolve uma característica única dentro de um grupo de pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então você tem uma característica única, aquela característica vai favorecer você a ter sorte de dar certo, certo? Então tira da sua cabeça que sorte é só quando a pessoa vai lá e joga na loteria e ganha. Só isso que é sorte, não. Tem sortes diferentes. Em todos esses conceitos, vai ter pessoas que vão dar certo e pessoas que vão dar errado por diversos motivos. Outras simplesmente, quantos Whindersson Nunes você acha que já não teve aí tentando
tentando, fazendo a mesma coisa similar a ele assim, que não fizeram a mesma coisa, não chegaram aonde ele chegou, certo? Lá naquela época, eu lembro de outros caras que sumiram do YouTube, que eu via também, quando você assistia, por exemplo, o Whindersson Nunes, que eu gostava de ver naquela época, aparecia outros caras lá na época, que hoje nem tem mais canal no YouTube, certo? E faziam, era também engraçado, tudo, tinha uma característica de ser engraçado, etc. Mas enfim, ele está aí até hoje, ficou multimilionário e outras pessoas ficaram no meio do caminho. Então ele teve a sorte, né, de poder continuar ali naquilo que ele estava fazendo. Ele teve algumas características, como eu falei, as pessoas têm vidas diferentes, têm características diferentes, nada vai dar certo igual para todo mundo, certo? Então, isso eu quis dizer como você desenvolver sua sorte no marketing digital. Mas a sorte que mais se aplica a gente aqui no marketing digital, na minha opinião, é a sorte de você estar em movimento. A sorte em movimento, essa é a sorte que tem muito a ver com esse universo aqui do marketing digital. É a sorte de você estar sempre ali fazendo, correndo atrás, que uma hora as coisas vão acontecer para você. Entendeu? E é isso aí. Eu espero que você curta. Se você quiser saber mais sobre o livro aqui do Naval, tem muita coisa interessante nesse livro aqui, muita coisa legal aqui. Se você quiser saber, eu vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo e tenha entendido aí os tipos de conceitos de sorte. Se você concorda, deixa um comentário aqui abaixo. Fala aí o que você acha sobre isso, se você acha que é tudo besteira ou se você acha que faz algum sentido, certo? Eu queria saber a sua opinião. Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo.